declarar que entra o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para... Fala, maluco! É isso mesmo, é doido mesmo, tio! Doido mesmo, mano, bagulho é doido mesmo, tio! Fala, rapaziada! Pique de Beethoven. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Kaique. E eu sou o Miguel. E nós somos o Propositando. Hoje nós vamos estar tratando sobre a depressão, não é verdade, Kaique? Sim, a depressão é a principal assassina dos jovens ultimamente, podemos dizer. Por conta das pessoas que elas acham que não tem importância pro mundo, elas acabam caindo nesse mundo e elas não conseguem sair, nem mesmo às vezes com ajuda. Isso virou moda, não é verdade, Miguel? Isso tá no mundo todo. Sim, porém, no Brasil tem altos índices de suicídios por conta da depressão. Só não vence da Suíça, que é um país rico, mas é acreditado, né? Dinheiro não traz felicidade, não nessa ocasião. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Se eu conseguir comprar comida, eu tô feliz, pô. Lembrando que, antes de tudo, nós vamos estar aqui tratando a depressão como doença, tratada pelo lado científico, quanto tratado pelo lado espiritual. Então, vamos dar início. Puxa a vinheta. A depressão é uma doença como qualquer outra. E nós vamos primeiro tratar aqui dos sintomas. Quais são os sintomas de uma pessoa depressiva? O primeiro sintoma: Antissocial. segundo sintoma é a solidão. A pessoa é uma pessoa muito solitária, ela não quer saber de conversar com as outras pessoas. Até mesmo uma coisa chamada bipolaridade. Tem um pouco a ver, não é a mesma coisa, mas tem um pouco a ver, né? A pessoa muda de humor constantemente e também ela não se sente segura, ela não se sente com a sua autoestima elevada, não é verdade, Kaique? É verdade. Quando a pessoa tá com depressão, quando ela passa na rua, ela parece que tipo, todo mundo tá apontando pra ela, todo mundo tá falando o erro dela. É isso aí, se você se sente assim, Jesus tem vida pra você. Então vamos aos tratamentos. Primeiro, se você conhece alguém que é depressivo ou se você tem parentes que são depressivos, você nunca deve virar pra pessoa e falar reage! Você nunca deve falar isso. Por quê? Devido a esse desequilíbrio de neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? Os neurotransmissores fazem a passagem, a transmissão das células nervosas para o sistema nervoso. Devido a esse problema, esse seu parente, esse seu amigo não consegue discernir com os sentimentos. Os sentimentos tomam conta das atitudes dele. Segundo, você tem que agir. A Bíblia fala que não é por força e nem por Violência. e sim pelo meu espírito. Você tem total condições de ter uma conversa com ele e mostrar para ele quais são os problemas. E terceira dica, avaliação psiquiátrica. Todas as pessoas que têm esse tipo de doença devem sim procurar um médico, procurar soluções médicas, remédios, enfim, claro. A Bíblia declara que o Senhor Jesus Cristo já sarou as nossas enfermidades, mas também nos deixou os médicos para que possamos ter ali as prevenções de nossas doenças ou até mesmo enfermidades. Vamos tratar dos dois lados da situação da depressão, tanto quanto o lado espiritual, tanto quanto o lado científico da coisa. Basicamente, o lado científico eles apontam que são um distúrbio mental, que é um distúrbio mental, que pode-se dizer uma falta de interesse, uma tristeza. E, geralmente essa tristeza era causada por um baque que você teve na vida, ou seja, se supondo que o pai da garotinha ali traiu a mãe da garotinha com outra mulher. Isso gera um baque emocional na pessoa e isso gera a depressão, uma tristeza e ela não tem ninguém para poder contar. Aí ela vai para a escola com aquilo e as pessoas, ela começa a julgar, a pessoa, se ela já sofre bullying, ela já começa a ter um indício de depressão. Que é o chamado desequilíbrio. O lado espiritual da coisa é que Jesus ama você, fé. E o lado espiritual da coisa é basicamente você que sofre de uma opressão. Na Bíblia declara que vinde a mim a todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus tem vida para sua vida e é isso que Ele quer. Ele quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história, mas tudo depende de você e do seu livre-arbítrio. Você conhece pessoas que já tiveram depressão, Miguel? Sim. E como que foi? Primeira coisa que poucas pessoas notam quando alguém tá com depressão. Só nota porque ela vê a pessoa sozinha. Se você já conhece a pessoa antes, aí você nota, mas se você não conhecer, você nem sabe que ela tá com depressão. Às vezes alguém que tá dentro da sua casa, você não sabe.
Exatamente. E como nós também devemos tratar, cuidar da depressão? Claro, eu não sou nenhum médico, não tenho formação médica. Isso tudo foi à base de pesquisas, estudos e também de pessoas que já passaram pelo mesmo problema. Então vamos lá. A pessoa que tem uma rotina de atividades físicas, ela costuma liberar uma substância ou duas em seu corpo chamada serotonina e endorfina. Essas duas substâncias liberam morfina é adrenalina. Essas duas substâncias liberam dentro de si ou dentro das outras pessoas a alegria, e essa alegria acaba cortando os sintomas de tristeza, os sintomas de chateação. E outra dica também muito legal, o sol. O sol, quando ele é tomado a meio-dia até às 2 horas, o sol consegue liberar dentro da pessoa outra substância chamada vitamina D. E para quem não sabe, a vitamina D, ela potencializa o efeito dos remédios. Claro, tudo com indicação médica. Uma coisa que eu vou dizer aqui pra vocês é que muita gente que tem depressão, ou até mesmo quem não tem, acha que depressão é pecado. Depressão não é pecado e, como já foi dito, é uma doença. E também não é causado porque a pessoa está afastada de Deus, porque é possível uma pessoa estar próxima de Deus e ter essa doença, no caso a depressão. Assim, essa pessoa geralmente se sente sem valor, acha que Deus abandonou, que Deus não está com ela e tal, essas coisas assim. Porém, como muitas pessoas conhecem, lá em João 3, 16 e 17, diz que Deus deu seu Filho único de tal maneira para salvar o mundo. Ou seja, todos nós temos valor espiritual aqui nesta terra. Só um adendo, falando que a cruz ela não foi feita para apontar o seu erro, mas sim para mostrar que você tem preço, um valor. O livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, diz que há esperança para a árvore que se for cortada e não cessarão os seus renovos. Exatamente. E também nos dias de hoje nós vemos muitos cristãos colocando a mão na cabeça e falando: sai, demônio! Satanás! 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 Isso não é demônio. Isso é a doença da pessoa que causa esses sintomas de tristeza, esses sintomas de chateação. Como o Miguel disse, não é porque a pessoa ela tá com depressão que ela tá endemoniada. Lembrando que o diabo pode sim usar essa ferramenta chamada depressão para destruir a vida da pessoa. Por isso sim, os cuidados espirituais são sim necessários, mas também os cuidados clínicos, os cuidados médicos. Diz lá em Filipenses 4:7, que diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E assim Colossenses 3:2, que diz: pensai-vos nas coisas que são acima e não nas que estão na terra. Quando você se aproxima das obras de Deus, acaba que você sente alegria, porque na própria palavra de Deus diz que na presença de Deus há abundância de alegria. Então, quando você sentir que está um pouco sozinho, tenta focar mais nas coisas do Espírito, nas coisas de Deus, que isso vai te ajudar bastante. E outro recado sobre a depressão, a pessoa ela não vai apresentar sintomas de depressão se você só conviver com ela na escola. Muitas das vezes a pessoa pode estar dando risada do seu lado, pode estar se mostrando o mais alegre possível e ela sim, ela está sofrendo de depressão. Então procure, se você vê que ela está um pouco triste, um pouco chateada, procura ela, conversa com ela, fala por que ela está sentindo aquilo e fala: Jesus te ama, é isso aí. E para finalizar, não julgue os seus problemas maiores do que os problemas das outras pessoas. Talvez esse pequeno problema que essa pessoa pode estar passando, enfrentando, pode ser um problema gigantesco porque está escondido atrás do coração dessa pessoa. Vai lá, bata na porta desse coração, abra e tente ajudá-lo ao invés de ficar julgando. Caraca, mano, essa foi como? Pau! E esse foi o Propositando com Vida pra sua vida. É nóis. Aí você vai editar de novo, né? Beleza. É nóis, tá bom? Pode clicar lá o botão.